Paz seja com vocês, que o Senhor Deus nos abençoe, que a luz do Evangelho de Deus resplandeça sobre nós, que o Senhor Jesus Cristo nos dê paz e nos conduza em segurança nesse vale de sombra de morte que nós estamos vivendo. Porque as nações bramam, as nações se levantam contra o Senhor e contra o seu Evangelho. Mas Deus tem levantado também aqueles que são fiéis. Deus tem levantado também aqueles que pregam a verdadeira palavra do Senhor. Deus tem levantado o seu remanescente para anunciar o poder e a glória do seu Filho Jesus Cristo. Eu falei nos últimos áudios acerca do juízo de Deus que virá. E virá como um grande exército que destrói. A Bíblia diz assim, que na frente dele, quando ele vier, vai um fogo abrasador. Fogo esse que vai destruir todo ser vivo na face da terra. Mas tem bênção para mim e para você aqui, para nós encerrarmos esse texto de Joel capítulo 2. A partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor vai ser derramada sobre sua igreja. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a nós nos quebrantarmos diante dele e clamarmos por ele. A Bíblia diz, todo aquele que clamar, invocar o nome do Senhor será salvo. Deus agora nos condiciona a isso, a orarmos, a jejuarmos, a buscarmos a sua presença e chorarmos diante dele. Chorarmos pelos nossos entes queridos, chorarmos pela nossa nação. Chorarmos por aqueles que estão sendo aprisionados, que estão aprisionados aí nas garras do diabo, nas garras da idolatria, nas garras do engano de Satanás. Porque, meu amado, minha amada, só há um Deus. E esse Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós crêssemos nele e fôssemos salvos. A Bíblia é a verdade. E essa é a verdade. Que a salvação vem por Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote e o sacerdote da nossa confissão. Ele trouxe para nós a graça salvífica. Ele trouxe para nós a salvação através da sua graça, mediante a nossa fé. É preciso que nós nos convertamos a Ele. A Bíblia está dizendo aqui, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não pode ser de aparência, irmãos. Nós temos que nos converter de fato, de verdade. No fundo do nosso ser, nós temos que nos converter o nosso coração. Rasgar as vestes fala de aparência. Tem muitos por aí que têm aparência de justo. Muitos por aí têm aparência de crente. Muitos por aí até pregam o evangelho e fazem milagres. Mas lembra-se do que o Senhor Jesus Cristo falou? Muitos dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, fiz milagre em teu nome. Senhor, preguei em teu nome. E Jesus Cristo vai dizer, afastai-vos de mim, pois eu vos não conheço. Satanás também faz sinais. Está escrito lá no livro de Apocalipse que ele dá poder à besta. Ele dá poder ao falso profeta para que eles façam sinais, milagres. Mas não tem o coração voltado para Deus. Não tem o selo do Espírito Santo em suas vidas. São pessoas totalmente ludibriadas, enganadas pelo diabo e que adoram a esses deuses estranhos e que buscam enaltecer esses deuses, porque quando se faz um desfile de carnaval anunciando aquelas coisas que aconteceu ali, anunciando aquele poder espiritual antagônico a Deus, meu irmão, minha irmã, isso coisa do maligno. É assim que Satanás age desde o Jardim do Éden. A palavra dele é mentira, ele é o pai da mentira, ele é enganoso, a retórica dele é enganosa, para ludibriar as nações, para levar as nações à idolatria, a adorar falsos deuses, para levar as nações a querer passar pela porta larga. Hoje a pregação é essa. As pessoas podem fazer o que quiserem porque Deus é amor, mas não se prega que Deus também se ira, que Deus traz justiça. Ele já trouxe justiça uma vez ali com Noé. Ele destruiu uma geração inteira e todos os seres vivos que estavam contaminados daquela geração. E vai acontecer isso novamente. Ele vai trazer juízo. E assim como foi nos dias de Noé, onde se salvou aquela família, será também nesses dias que vai se salvar somente a família de Deus, a noiva de Cristo. Somente a noiva de Cristo. A arca no tempo de Noé era um grande navio. A arca nos nossos tempos é o Evangelho, é Jesus a nossa salvação.
Então ele diz aqui com bastante clareza: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Deus, Ele muda a sentença. Assim que quando ele mudou a sentença ali sobre o rei Ezequias, ele havia dado a sentença que Ezequias havia de morrer. Ele tinha de arrumar a casa dele, colocar a família dele em ordem, porque estava todo mundo desviado. Mas quando Ezequias se humilha diante de Deus e chora, Deus agora muda a sentença. Ele manda que o profeta volte e dá àquele rei, ao rei Ezequias, mais 15 anos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, que se nós nos convertermos de todo o nosso coração, que se nós chorarmos, prantearmos, jejuarmos, Ele vai ouvir e aceitar o nosso sacrifício e vai mudar a sentença que está sobre nós. Ele vai mudar. E Ele vai deixar uma bênção. Ele vai deixar uma bênção. Sempre deixa. O nosso Deus é abençoador. Tocai a trombeta em Sião e promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntar os anciões, reunir os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara. Isso quer dizer que Jesus Cristo vai sair do seu templo celestial. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele intercede junto ao Pai por nós, pela sua igreja. Ele intercede. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele vai sair desse santuário e vai vir para buscar a sua noiva. Oh, maravilha! Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque é onde dizer entre os povos onde está o seu Deus. É isso que nós somos desafiados todos os dias a responder: onde está o nosso Deus? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus está no céu e também no nosso coração. O versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerá, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e seródia. Ele vai mandar a chuva seródia e temporã do seu Espírito Santo. A Bíblia, para finalizar, vai dizer: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e óleo. Nós teremos fartura de alimento, é isso que fala o trigo. Aqui está dizendo que se encherão as eiras de trigo, nós teremos fartura dentro da nossa casa. E diz que os nossos lagares transbordarão de vinho, o nosso coração vai transbordar de alegria, porque o vinho fala de alegria. E de óleo, ou seja, nós transbordaremos o Espírito Santo. Seremos manancial das fontes da água viva, do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo falou no livro de João, no Evangelho de João: se vós credes em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas transbordarão diante de vós. Ele estava falando disso, ele estava falando aqui do Espírito Santo que vai transbordar de nós, vai transbordar do crente, daqueles que temem. Fique com essa palavra, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até a próxima, para a glória do Senhor.